E aí, tudo bem? Eu sou o Almeida e nesse vídeo aqui a gente vai ver sobre o while loop em JavaScript. Para isso eu já criei aqui dois arquivos, o meu index.html, que está chamando o meu index.js, e aqui do lado esquerdo tem o meu navegador, com o DevTools aberto aqui na aba do console, e agora a gente já pode alterar o nosso arquivo JavaScript e ver aqui em tempo real as mudanças que a gente está fazendo. O conceito do while loop é bem simples. A gente vai definir um bloco de código que vai executar indefinidamente desde que a nossa condição que a gente colocar nele seja verdadeira. Então vamos entender como funciona isso. Para a gente fazer um while loop funcionar corretamente, a gente precisa de três elementos. O primeiro é uma variável contadora. Então vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de count, que vai começar como zero. Essa variável aqui eu vou usar para contar o número de vezes que o meu código foi executado. Agora a gente vai definir o nosso while loop. Então para isso a gente escreve a palavra while, coloca aqui o parênteses que a gente vai colocar a condição aqui dentro e depois coloca as chaves e aqui dentro a gente vai colocar o nosso código. Agora que a gente já escreveu aqui, né, a sintaxe do while loop, a gente vai escrever o nosso segundo componente. Então lembra que eu falei que são três componentes. O primeiro é a variável contadora. O segundo componente é o mecanismo que a gente faz essa variável aumentar. Então eu vou colocar aqui no final um count mais igual a 1. Então toda vez que o meu bloco de código executar, a última linha vai ser esse count mais igual a 1, para ele aumentar a minha variável contadora, para eu saber que esse bloco de código executou mais uma vez. Agora eu vou vir aqui dentro do parênteses e colocar o nosso último componente, que é a nossa condição de parada. Então eu quero que esse while loop continue executando enquanto a minha variável count for menor do que 100. E agora, quando eu salvei, não dá para ver nada, né? Então, para a gente conseguir ver alguma coisa, eu vou colocar aqui um console.log e colocar para printar a variável count. Quando eu salvar, ele vai mostrar os números de 0 até 99. Então vamos entender como isso aqui funciona. É bem parecido com o for loop. Primeiro eu defini uma variável que eu chamei de count e coloquei o valor inicial dela para 0. E aí eu vou colocar aqui no meu while loop uma condição. Eu quero que esse bloco de código aqui execute desde que a minha variável count seja menor do que o número 100. Então ele começa com 0, 0 é menor do que 100, então ele vai executar isso aqui. O que ele vai fazer aqui? Ele vai printar no meu console a própria variável. Então ele vai escrever o número da variável, então é por isso que ele escreveu 0 aqui, porque a variável começa com 0. E a última coisa que ele vai fazer vai ser aumentar a minha variável em 1. Então ele vai de 0 para 1 e aí ele vai retornar para a minha condição. Agora ele vai verificar mais uma vez. A minha variável count, que agora vale 1, é menor do que 100? Sim. Então ele vai executar esse bloco de código mais uma vez. E aí por isso que ele vai escrever o número 1 aqui na tela. Então ele vai continuar fazendo isso aqui, né? Escrevendo no nosso console o valor da variável count e aumentando o valor da variável count em 1 enquanto a variável count for menor do que 100. E aqui da mesma forma a gente pode alterar os três componentes. Então eu posso alterar o valor inicial, ao invés de começar em 0, eu posso começar em 50, por exemplo. E ele vai começar contando aqui a partir de 50. Eu posso alterar também a minha condição de parada. Então vou falar que ele vai executar até o número 60, por exemplo. E agora ele vai contar só dos 50 ao 59. Eu também posso alterar esse meu último componente aqui. Eu vou falar, por exemplo, que a cada vez ele vai aumentar o número da variável em 2 ao invés de 1. Então agora ele vai contar de 2 em 2. Então 50, 52, 54. Então eu posso brincar com os três elementos aqui. E aqui eu tenho total liberdade. Eu posso fazer, por exemplo, um while loop que conta ao contrário. Então suponhamos que eu queira começar do número 100 e diminuir. Então vou trocar aqui o meu componente para ele diminuir a cada iteração em 1 a minha variável count. E agora a minha condição de parada tem que ser invertida. Então o que eu vou fazer é, enquanto a variável count for maior ou igual a 0, eu vou continuar executando esse código. Então agora ele começa contando do número 100 e vai diminuindo de 1 em 1 até o número 0. Então é assim que a gente faz um while loop em JavaScript. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender esse conceito e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!